Pronto. Agora a gente vai começar a nossa aula de expressões com números inteiros, certo? Sétimo ano. Aqui eu tenho algumas expressões e eu vou revisar com vocês a ordem certa de fazer as operações, né? Primeiro básico, o que é uma expressão? Uma expressão numérica, né? Uma expressão numérica, né, é quando você tem várias operações, né? Operações distintas, né? Misturando, por exemplo, adição e subtração. Né? A gente já sabe que quando mistura adição e subtração, a gente não pode calcular de qualquer jeito, né? A gente tem que seguir uma ordem correta, beleza? Então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, ó, que a gente só tem as operações de adição e de subtração, beleza? Então nesse cálculo aqui eu sou obrigado a fazer a conta da direita para a esquerda, beleza? Aliás, da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, ó. Calculo primeiro 2 mais 8, menos 3, menos 5, mais 15. Porém, como a gente está lidando com números inteiros, isso pode ser um pouquinho mais complicado. Então vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro vamos calcular a soma dos números negativos, ó. Primeiro vamos operar os números negativos, correto? E depois a gente opera os positivos e faz a diferença, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro bora calcular esses dois negativos aqui, certo? Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Ok? Menos 8. Agora vamos juntar os positivos, ó. 2 com 8, 2 mais 8, mais 15. 2 mais 8 dá 10, com 15 dá 25. Pronto. Então, esse 25 aqui, ele é 25 positivo. Eu não vou escrever o sinal de mais, porque o sinal de mais é invisível. Então, a gente tem aqui 25 menos 8. É só subtrair 25 menos 8, dá quanto? Dá 17, né? Escreva aí, ó. Igual a 17. Ok? 17 positivo, porque você está subtraindo normal. Pronto, agora vamos fazer com parênteses, né? Quando você tem parênteses, colchetes e chaves, ó, essa conta aqui, ó. Quando você tem parênteses, colchetes e chaves, você não pode fazer desse jeito, juntar os positivos e juntar os negativos para depois fazer a diferença. Aqui, infelizmente, você tem que usar a prioridade dos sinais de associação. Nessa ordem, primeiro a gente calcula os parênteses, ok? Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é o cálculo dos parênteses. Depois que a gente calcular os parênteses, a gente faz os colchetes e as chaves. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular primeiro o parênteses e o resto eu repito. Como eu vou repetir tudo, então eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? E vou calcular somente o que eu preciso. No caso, o que eu vou calcular é esse parênteses. Então, no lugar do parênteses, eu vou escrever o resultado dessa operação. E se eu somar simplesmente 10 mais 2, eu já calculo quanto é que dá. Ok? Então, 10 mais 2 vai dar 12. Então, no lugar desse parênteses, eu tenho que escrever o número 12. Deixa eu só escrever aqui bonitinho, aqui, ó. Esse mais 2 aqui, eu vou escrever mais pertinho. Ok? Pronto. Agora vamos fazer o cálculo do colchete. O cálculo do colchete é 35 menos 12 mais 2. Deixa eu dar uns Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Pronto, ó. Copiei, eu vou calcular somente o colchete. Então, o colchete eu posso fazer direto, ó. 35 menos 12 mais 2. 35 menos 12 dá 23. 23 mais 2 dá 25. Então, no lugar desse colchete, eu vou escrever o número 25. Então, vai ficar assim, ó. 25 no lugar do colchete. 25. Ok? E para finalizar essa conta, é só somar. 12 mais 25. 12 mais 25 dá quanto? Dá 37, né? 37. Pronto. Agora vamos misturar colchetes, chaves, né? Parênteses com as outras operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, as 4 operações. Para isso, você tem que seguir a ordem corretamente. Você tem que seguir a ordem, além da prioridade dos parênteses, a prioridade das operações de multiplicar e de dividir. Então, quem manda primeiro? Quem manda primeiro são os parênteses, ok? Então, parênteses tem prioridade. Dentro do parênteses, a gente tem soma e multiplicação. Você não pode somar primeiro antes de multiplicar, não, tá? Então, eu sou obrigado a calcular a multiplicação primeiro. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Primeiro, eu vou calcular a multiplicação, ok? Então, essa multiplicação aqui, ó, no lugar de 3 vezes 2, eu vou escrever o resultado da multiplicação, que é 6, né? Então, eu vou escrever 6 aqui no lugar da multiplicação. Deixa eu só juntar aqui para ficar mais bonitinho. Juntar aqui, fica mais bonitinho.
Pronto. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o parênteses. E para calcular o parênteses, o que eu faço? Eu simplesmente somo 18 com 6. No lugar do parênteses, eu posso apagar o parênteses. Eu vou excluir o parênteses. Ó. No lugar do parênteses, eu vou escrever o resultado da soma de 18 com 6. 18 mais 6 dá 24. Então, no lugar do parênteses, eu escrevo 24. Ok? Deixa eu só ajustar aqui para ficar bonitinho. Pronto. Quando eu faço isso, ó, o que acontece? O parênteses desaparece. O que sobra é só o colchete, né, e o resto das operações. Agora a prioridade é do colchete. E dentro do colchete a gente tem uma divisão, uma soma e uma multiplicação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a divisão e a multiplicação, tá bom? Dá para calcular separadamente, os dois ao mesmo tempo, repetindo o sinal de mais. Então, vamos ver aqui se vocês entendem, ó. Eu vou copiar aqui, tá? Porque é sempre bom você copiar tudo para não errar. E o que eu vou fazer? Eu vou, no lugar da divisão, eu vou calcular a divisão, ó. Eu vou excluir aqui, ó. No lugar da multiplicação também, eu vou colocar a multiplicação, ó. Então, vamos lá. No lugar da divisão, quanto é que dá 24 dividido por 8? Dá 3. Quanto é que dá 5 vezes 3? Dá 15. Pronto. Então, no lugar da multiplicação, eu escrevo 15. No lugar da divisão, eu escrevo 3. Ó, repete o mais. Deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho. Juntar aqui, né? Para ficar bonitinho. Pronto. O que eu fiz? Ó, eu calculei só a divisão e a multiplicação. Ainda tem um colchete, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos calcular o colchete para terminar essa conta. Ctrl C, Ctrl V. Então, para finalizar aqui, ó, faz essa soma. Quanto é que dá 3 mais 15? 3 mais 15 dá 18. Eu vou excluir aqui e escrever 18 no lugar. Ok? Então, 18. Aqui, ó, 18. É só fazer essa divisão agora, ó. Terminar essa conta aqui, ó. 18 dividido por 6, quanto é que dá? 18 dividido por 6. 3, né? Então, igual a 3, terminou a minha conta. Agora vamos fazer o último exemplo aqui, que é um pouquinho mais complicado, que é misturando muitas operações, ó. Então, ver se dá para acompanhar aí, ó. Olha o tanto de operação aqui, não sei nem por onde é que começa. Vamos começar pelo parênteses. Bora caçar um parênteses que tem operações dentro do parênteses, beleza? Ó, a gente tem esse parênteses aqui, ó. Esse parênteses aqui, repara bem, ó, ele tem uma soma dentro do parênteses. Tem outro parênteses aqui, tem esse aqui e tem esse aqui. Só que tem um problema, esses dois parênteses aqui, eles não têm operações dentro deles. Só aquele lá. Então vamos calcular esse aqui primeiro, tá bom? Então o que eu faço? Eu vou copiar tudo, certo? Ó, copia tudo e calcula só o parênteses que dá para calcular. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular somente esse parênteses aqui, ó. Ok? Deixa eu excluir aqui. Quanto é que dá esse parênteses? Você vai fazer menos 3 mais 12. Menos 3 de dívida, pagando 12, você fica com 9. 9 positivo. E quando é 9 positivo, você não precisa escrever o sinal. Então, deixa eu colocar esse 9 aqui, bem aqui pertinho, ó. E deixa eu ajustar aqui, né, pra ficar tudo bonitinho, organizado. Então, ficou desse jeito aqui assim, ó. Beleza. Então, o que foi que eu fiz? Eu calculei o parênteses dando 9. Agora, cabe a mim terminar esse colchete aqui, né, ó. Vamos calcular logo esse colchete aqui, né? Tem esse outro colchete aqui também pra calcular, ó. Bora calcular os dois colchetes. Vamos ver se a gente consegue calcular os dois colchetes. Então, deixa eu copiar, né? Copiar tudo. E no lugar do colchete eu vou calcular as operações. Então, nesse primeiro colchete aqui eu vou calcular primeiro a divisão. Essa divisão aqui, ó, 18 por 9. Ok? Então, nesse colchete eu calculo a divisão. E essa divisão dá 18 por 9 dá 2. Ok? Essa divisão aqui dá 2. Agora lá no outro colchete. Lá no outro colchete a gente tem, ó, nesse outro colchete aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, nesse colchete aqui a gente tem uma multiplicação, que eu vou calcular. E a gente tem uma divisão, que eu também vou calcular, ó. O que eu calculo eu apago, tá vendo? Então, vamos multiplicar. 7 vezes menos 3. 7 vezes menos 3, você está multiplicando por um número negativo. Tem que fazer jogo de sinal. Como esse sinal aqui é mais invisível, o sinal de menos prevalece. Então, vai ficar 7 vezes 3 negativo. 7 vezes 3 negativo vai dar 21. 21 negativo, tá bom? Então, menos 21 aqui no lugar desse 7 vezes menos 3. E no lugar dessa divisão aqui, ó, 18 vezes dividido por menos 2. 18 dividido por menos 2 dá menos 9, certo? Menos 9, deixa eu escrever aqui. Menos 9. Só que tem um probleminha aqui nesse menos 9, ó. Esse menos 9, né, essa divisão deu negativa, só que tem um menos na frente, né? É como se fosse menos 18 com menos 2. Eu podia fazer jogo de sinal logo direto, ó. Menos com menos dando mais, tá bom? Então, se eu escrevesse aqui menos 9, ó,
tem esse menos com menos, ó. Então, no lugar desse menos com menos, eu tenho que escrever um mais. Ok? Deixa eu excluir aqui. Deixa eu excluir. Porque no lugar desse menos com menos, eu tenho que escrever um mais. Então, por que que ficou mais 9? Porque nessa divisão aqui, a gente tem um menos do 18 e um menos do 2. Na divisão, tem que fazer jogo de sinais. Então, o que que a gente tem aqui até agora? Dentro do colchete, a gente tem esse sinal de mais aqui do 9. Deixa eu organizar. E sobrou aquele mais 1 ali, ó, do finalzinho, ó. Deixa eu organizar aqui bem bonitinho. No lugar desse mais 1. Pronto. Então, ficou desse jeito. Deixa eu organizar aqui, porque tá tão afastado, né? Pronto. Agora sim. Olha só. Repetiu tudo, ó. Repete o 60, né? Repete tudo. Aquela divisão virou 2. Essa multiplicação virou menos 21. Essa divisão virou mais 9. Pronto. Agora, para terminar essa conta, vamos calcular os colchetes, né? Tem que calcular essa chave também. Vai demorar um pouquinho. Então, de novo, copia tudo. Certo? Ó, copiei tudo, só copiei. Agora vamos terminar as contas dos colchetes. Dentro do colchete aqui, ó. Dentro desse colchete aqui, eu vou apagar e vou escrever o resultado, tá? Então, menos 7 mais 2, se eu tô devendo 7, pago 2, eu vou ficar devendo 5. Então, menos 5 aqui no lugar do colchete. Desse primeiro colchete, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. No lugar desse primeiro colchete, eu escrevo menos 5. E no lugar do outro colchete, deixa eu apagar aqui, ó. Dá pra fazer direto essa conta, né? Ó. Menos 21 mais 9 mais 1. Então, deixa eu excluir aqui, deixa eu escrever a resposta. Tô devendo 21, pago 9, vou ficar devendo 12, né? 12. 12 com 9 dá 21. 12 mais 9, 21, vou ficar devendo 12. Aí eu pago mais 1, vou ficar devendo 11. Então, no lugar desse parênteses aqui, eu vou ter que escrever 11 de dívida, menos 11. Né? Só confere aí pra mim se tá tudo certinho. Menos 11 de dívida, né? Menos 21, mais 9, mais 1. Só que tem um probleminha aqui, gente, ó. Quando você calculou o colchete, a resposta deu negativa. De novo, aquele negócio de menos com menos. Você não pode escrever menos com menos assim não, tá? Você tem que escrever obrigatoriamente um mais no lugar dele, certo? Então, antes de eu fazer esse jogo de sinais, ó, pra não ficar bagunçado, esse menos aqui veio do 11, tá bom? E esse menos aqui de preto é o da conta que tinha. Então, pra ficar organizado, eu vou colocar parênteses, tá? Então, deixa eu colocar aqui parênteses no 11. Pra ficar organizado, parênteses. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Por que que ficou parênteses? Esse parênteses aqui no 11 é para separar o menos da expressão com o menos do resultado. A mesma coisa eu vou fazer aqui com menos 5, ó. Porque você nunca pode colocar um sinal do lado do outro. É feio. Fica desorganizado. Então, vai ficar menos 5. Eu vou colocar dentro de parênteses, tá? Então, a conta ficou desse jeito assim, ó. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Então, deixa eu só ajustar aqui para ficar bonitinho. Beleza. Então, tá mais perto do fim, né, ó. Sobrou só as chaves e na chave tem uma multiplicaçãozinha. Essa multiplicaçãozinha que é fácil de calcular. Mas, de novo, deixa eu copiar tudo. Copia tudo. No lugar das chaves, eu vou escrever o resultado dessa multiplicação. Essa multiplicação aqui dá quanto? Ó, 2 vezes menos 5. 2 vezes menos 5 dá menos 10. De novo, ó, se eu for escrever só o menos 10, vai ficar menos 10 do lado de um sinal da divisão. Então, deixa eu logo colocar os parênteses, né? Pra ficar organizado. Pronto. Beleza. Ó, no lugar desse menos com menos, eu já posso apagar e escrever um mais, tá? No lugar do menos com menos, eu excluo, né? E escrevo um mais no lugar dele. Menos com menos dá mais. Só que tem um detalhe, ficou um parênteses voando aqui, ó. Deixa eu apagar esse parênteses aqui também. Pronto. Então, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Pronto, sumiu. Já ficou. Já ficou esse risquinho aqui, deixa eu apagar. Excluir. Pronto. Deixa eu organizar. Deixa eu organizar aqui. Beleza. Então agora, só para terminar essa conta, é só terminar essa divisão, né? Ó, divisão, copiar. Copia tudo, calcula a divisão e depois soma. Né? Lembrando que divisão tem prioridade em relação à soma. Né? Você tem que multiplicar e dividir primeiro antes de somar. Beleza, quanto é que dá 60 dividido por menos 10? Positivo com negativo dá negativa a resposta. Então vai ficar menos, aí divide 60 por 10. 60 dividido por 10 dá 6. Então,
resposta aqui vai ficar menos 6. E esse menos 6 eu vou somar com 11. Menos 6 somado com 11. Menos 6 de dívida, paga 11, fica com 5 de troco. 5 troco assim, né? O resultado positivo, tá? O sinal do maior é mais, você vai ter mais saldo do que dívida, né? Fazendo o princípio saldo e dívida. Então a resposta aqui deu 5, beleza? Então essa é a nossa aula de expressões numéricas usando números inteiros, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.